Bom, gente, continuando aí, segunda parte, tá, da pessoa natural, a gente falou ainda agora das teorias, e agora, gente, a gente tem que fazer uma distinção muito grande, tá, da capacidade, distinguindo em duas situações, tá? A capacidade de direito plena, ela se divide em capacidade de direito e capacidade de fato. Vamos lá, refazendo. A capacidade civil plena, ela se distingue entre capacidade de direito e capacidade de fato. A capacidade de direito, gente, todos possuem, tá? Inclusive a capacidade de direito, nós acabamos de dizer que mesmo os nascituros possuem, tá? Então a capacidade de direito é aquele que tem a capacidade de titularizar algum tipo de direito no âmbito civil. Todos possuem, tá? Inclusive o nascituro. A partir da concepção, o indivíduo já é capaz de direitos. Mas a capacidade de fato, convenhamos, nem todos têm, né? Então Juninho, aos 10 anos de idade, é capaz de direito, mas ele não tem capacidade plena, porque falta-lhe a capacidade de fato, tá? Então a capacidade de fato apenas algumas pessoas possuem, tá? A regra, óbvio que todos possuem capacidade plena. Essa é a regra, tá? Como exceção, o direito entende por bem que algumas pessoas não têm, né, a condição psíquica, psicológica ainda consolidada para exercer os seus direitos. Por isso existem algumas limitações. Algumas pessoas que o direito civil ou o Código Civil dizem que não possuem a capacidade de fato. E para a gente saber isso, a gente tem que ir lá a partir do artigo 3º e artigo 4º, tá, gente? O artigo 3º e artigo 4º, eles vão enumerar, trazer um rol de pessoas que são absolutamente incapazes ou relativamente incapazes, tá? Teve uma modificação agora na legislação, né, em que o rol de absolutamente incapazes foi extremamente reduzido a uma única hipótese. Então vamos a eles, tá, gente? Os absolutamente incapazes, de acordo com o artigo 3º, são os menores de 16 anos, tá? Então o indivíduo de 14 anos, de 13 anos, de 10 anos, eles são absolutamente incapazes. Significa dizer, gente, que eles precisam ser representados, tá, nos atos da vida civil, tá? Então, por exemplo, demandar em juízo, tá? Demandar em juízo. O absolutamente incapaz não pode fazer sozinho. Ele precisa ser representado por outra pessoa. Então, só para te dar um exemplo. Juninho, de 10 anos de idade, ele tem direito a alimentos? Tem direito a alimentos. Se o genitor, por exemplo, não paga os alimentos, ele tem direito de receber esses alimentos. Ele não vem recebendo, ele tem direito, então, de recebê-los. Mas ele pode ir lá demandar, contratar um advogado para entrar com uma ação judicial contra aquele credor dos alimentos? Não. Ele precisa ser representado, porque ele tem capacidade de direito, mas não tem capacidade de fato, tá bom? Então o artigo 3º coloca, né, os menores impúberes, que são aqueles até 16 anos, tá, não possuem, tá, a capacidade plena, e como tal, por quê? Porque falta-lhes a capacidade de fato. Nessas condições, todo e qualquer negócio jurídico, todo e qualquer ato jurídico, eles precisam ser representados. Claro que eu chamo a atenção aqui, né, para algumas ponderações. Uma delas está prevista no enunciado 138 da terceira jornada de direito civil, que diz o seguinte, vamos lá no material, hein? A vontade dos absolutamente incapazes, na hipótese do artigo 3º, né, aqui ainda se fazia alusão ao inciso 1º, é juridicamente relevante na concretização de situações existenciais a eles concernentes, desde que demonstre discernimento suficiente para tanto. Significa dizer o seguinte, gente, que nem todo negócio jurídico realizado por um absolutamente incapaz, ainda que não seja representado, é inválido. Imaginemos, né, Juninho, brocado, né, tá com fome lá, a mãe tá demorando para voltar, aí Juninho faz o quê? Vai na taberna, né, e pede lá, tio, é o seguinte, eu tô brocado, a mamãe ainda não chegou, eu queria
um pacote de bolacha do motor. Aquela bolacha de motor é a melhor que tem, né? Então eu queria um pacote de bolacha de motor, tá? Só me vende, depois a mamãe vem pagar aí. Ou seja, ele realizou um contrato de compra e venda. Pegou a bolacha de motor na taberna, levou para casa, pendurou a conta. Esse é um negócio jurídico inválido? Não, diz o enunciado de jornada de direito civil. Por quê? Porque aquilo, além de ser atender uma necessidade existencial, que é para o menino merendar, né? Tá brocado, precisa comer. Além de representar uma necessidade existencial, assim como seria se ele fosse na farmácia comprar, né? Ele pegou o dinheirinho lá que está na estante, foi e comprou um medicamento, um Dorflex, está morrendo de dor de cabeça, comprou uma vitamina C, nesse tempo ele precisa, nesse tempo de gripe total, ele precisa de vitamina C, ele foi lá e comprou a vitamina C na farmácia. Mesmo ele sendo absolutamente incapaz, eu tenho que entender o seguinte: aquele negócio jurídico atendeu uma necessidade existencial do menor? Sim. E outra, ele tem condições, ainda que o seu discernimento não seja pleno, mas ele tem condições de avaliar o certo, errado, proporcional ou não? Sim, ele tem condições. Se eu responder sim, esse negócio jurídico, gente, ele é válido, tá? Então, quando a gente dá o dinheiro para merendinha, meu filho, na hora do recreio, tá? Pro Juninho de 10 anos de idade. Na hora do recreio, você vai lá e compra sua merenda, compra seu x-salada e com refrigerante, tá? Refrigerante 0 caloria, tá? Porque eu não quero engordar, não. Você pode comer um x-salada bacon, mas tem que comprar um refrigerante sem açúcar. Então ele foi e fez isso. Com negócio jurídico válido, tá, gente? Porque além de representar atendimento a uma necessidade do menor impúbere, ele tem condições, né, de avaliar, ele tem condições de realizar aquele negócio jurídico. Diferentemente, se Juninho, de 12 anos de idade, celebra um contrato de locação residencial. Aí não, né? Aí refoge ao patamar que ele tem condições de avaliar. Então, nesse caso, o negócio jurídico torna-se inválido. Tá bom, gente? Então, o menor impúbere, aquele que não alcançou os 16 anos, ele precisa ser representado nos negócios jurídicos, tá? De maior relevância. Ele pode apenas celebrar negócios jurídicos que atendam a sua necessidade e ele tem condições, né, de avaliar ali, de dar a sua opinião, de avaliar se está caro, se está barato, ou seja, de não ser enganado. Então, nessas condições, o negócio jurídico também é válido. Lembrando-se também, gente, que a opinião do menor impúbere é importante, por exemplo, quando é estabelecimento de guarda, né? Então, quando os pais estão disputando a guarda de um filho, é comum que o menor seja ouvido, tá? O Juninho vai lá, com 10 anos de idade, ele vai falar como ele, que tipo de relação ele tem com o pai, com a mãe, com quem que ele quer ficar, inclusive. Essa opinião deve ser ouvida, deve ser sopesada pelo magistrado. Beleza, gente? Mas, conforme o código diz, então até os 16 anos é o menor impúbere absolutamente incapaz. Precisa ser representado nos negócios jurídicos sob pena de nulidade. Beleza? E o artigo 4º, gente, vai falar dos relativamente incapazes. Esses relativamente incapazes, ele tem a capacidade psicológica, eles têm um discernimento um pouco maior, tá? Não é pleno ainda, mas um pouco maior. E aqui existe um rol de situações que se encaixam, tá? Nessa situação. Vamos lá. Primeira situação, os menores de 16 e maiores de 18, tá? Então os menores ali de 17 anos, eles são relativamente incapazes. Nesses casos, gente, tá? De relativamente incapazes, a pessoa não precisa ser representada, mas ela deve ser assistida. É um pouquinho diferente. Na representada, tá? Ele tem um discernimento muito pequeno e precisa que outra pessoa fale por ela. Nesse caso de assistência, eles têm voz ativa, mas precisam ser auxiliados, ou melhor dizendo, assistidos por uma pessoa que tem a capacidade plena, tá bom? Então, primeira hipótese, maiores de 16 e menores de 18 anos. Segunda situação, gente, os ébrios habituais, tá? Aqueles acometidos por embriaguez como hábito, tá? São alcoólatras. E também os toxicômanos, os viciados em tóxicos, tá bom? Essas duas situações. Percebam, então, que aqui
afasta-se do critério da idade, o critério etário, e passa-se a considerar uma questão psicológica, né? Aqueles que são ébrios, alcoólatras, né? Que vivem embriagados, que, portanto, não têm condições de manifestar plenamente a sua vontade, e os toxicômanos, né, gente? Os viciados em drogas, que também não têm plena capacidade de manifestar a sua vontade. Percebo que nessa hipótese, gente, tá? Eles precisam ser declarados como tal. Ou seja, precisa haver um prévio processo de interdição. O juiz diga que não. Esses indivíduos não têm condições de manifestar a sua vontade plena. Eles precisam ser assistidos, tá? Então o ébrio, o alcoólatra, quando é declarado como tal, como relativamente incapaz, eles só podem realizar os negócios jurídicos que ensejam patrimônio, gente, devidamente assistidos, tá bom? Outra situação é aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir a sua vontade. Imagina um indivíduo que está acometido com uma doença grave, né, que está no hospital, que não tem condições de manifestar a sua vontade plena. Nessas condições também existe a situação, tá, de ser relativamente incapazes. Uma pessoa em avançado estágio de idade, que está doente, que não tem já aquela condição de deambular, está delirando, às vezes às vezes não fala nada com nada, às vezes está lúcido, às vezes está meio doidão, tá, gente? Nessa situação também se encaixa o perfil de hipóteses de pessoas relativamente incapazes. Outra situação, gente, são dos pródigos, tá bom? Os pródigos são aqueles indivíduos que saem gastando, que tem, claro, uma situação psicológica desfavorável, que faz com que eles não tenham a noção dos gastos que estão tendo, gente. Eles saem dilapidando o patrimônio desenfreadamente. Isso acontece muito, gente, tá? Quando o indivíduo, geralmente, né, nos casos, não só nisso, mas um caso comum é quando às vezes a pessoa está numa certa idade, já não tem mais muitas condições psíquicas e psicológicas e sai gastando à torto e à direito. Nesse caso, mais uma vez, gente, é preciso que as pessoas que estão diretamente ligadas a eles promovam um processo, né, de interdição, de falar, opa, esse indivíduo está, o meu irmão, o meu pai, o meu filho está gastando demais, excelência. Está gastando assim absurdamente, ele vai, logo ele vai entrar em insolvência. É preciso fazer algo. Então o juiz sensibilizado diante dessa situação pode declará-lo relativamente incapaz. A partir de então, gente, todos os atos que ensejarem essa situação de gasto, tá? Eles precisam da assistência. Percebam, gente, que esse conceito de relativamente incapaz, que enseja a necessidade de assistência, eles estão limitados a atos que geram questões patrimoniais, tá? Então, se o indivíduo quer alugar um bem, quer vender um bem, o relativamente capaz, ele precisa ser assistido por uma pessoa, tá? Agora, se, por exemplo, ele quer um emprego, quer casar, isso não precisa da opinião de ninguém, tá bom? Isso discutiu-se muito, tá, gente? No patamar, por exemplo, dos portadores de síndrome de Down. Antes, os portadores de síndrome de Down eram colocados lá como absolutamente incapazes, né? Só que isso, com o passar do tempo, passou a se reconhecer que é uma medida drástica demais. Inclusive uma medida preconceituosa, né? Ou seja, negando o poder que eles têm de escolha. Então, os portadores do síndrome de Down, que antes eram colocados como absolutamente incapazes, hoje são vistos como relativamente incapazes, tá? Então, eles podem escolher a sua profissão, podem eleger se querem casar ou com quem vão casar. Isso eles são completamente livres, tá, gente, de adotar essas opções. Mas se porventura eles querem realizar um negócio jurídico que irá causar uma obrigação pecuniária, nesse caso, eles precisam ser assistidos. Beleza? Então, esse é o rol de relativamente incapazes. Lembrando, gente, que o Código Civil também admite um instituto chamado emancipação, tá bom? A emancipação é um instituto específico que pode ocorrer em determinadas circunstâncias em que a lei autoriza que haja a emancipação voluntária, a emancipação judicial ou a emancipação legal, tá bom? E isso a gente vai falar aqui no próximo vídeo.
Beleza? Vamos em frente.